Evangelho de Lucas, quando a pastora me escalou para a ceia, eu falei, essa palavra aqui vai ser essencial para esse domingo. Então, por favor, abre a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e chama as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que se perdeu. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Se assente por um instante, eu vou ganhar tempo para a gente poder ceiar essa manhã. Amém? Queridos, o Evangelho ele é muito claro acerca da salvação. E esse texto de Lucas capítulo 15 é um texto onde Jesus faz questão de enfatizar isso. Só que o que eu acho interessante é que Jesus enfatiza a salvação através das percas. Para você entender o que eu quero pregar para você essa manhã, você precisa entender aonde Jesus estava geograficamente aqui nesse texto. Jesus estava na Palestina, um lugar que não tinha sido alcançado ainda pelo Evangelho. E o texto diz, se você começar a ler a partir do versículo 1, que Jesus estava pregando a pecadores e publicanos. Quem eram esses? Homens rejeitados pela sociedade. E pensa num povo que Jesus gosta, é esse povo que viveu rejeições na vida. Pensa num povo que Jesus gosta, irmão. São essas pessoas que o mundo exclui, rejeita, humilha, maltrata, passa o rolo compressor por cima. São esses que ele ama restaurar, consertar, transformar, libertar, fazer um vaso novo, reestruturar e usar para a glória e louvor do nome dele. Então Jesus estava pregando para pecadores e publicanos da região da Palestina. Uma região que até hoje é feia, caótica, destruída. Por exemplo, se você for a Jericó, e eu preguei isso aqui na última semana, se você for a Jericó, que hoje é uma das cidades que fazem parte da Palestina, e que é dominada por árabes, se você for até aquele lugar, você vai ver que aquele lugar não tem estrutura alguma, é um lugar feio, é um lugar seco, é um lugar onde se planta e a vegetação não cresce, é um lugar sem vida. Naquele tempo a Palestina já era assim. E foi nesse lugar que Jesus decidiu ir para evangelizar, para alcançar homens, para restaurar vidas. E quando Jesus estava ali pregando, o texto diz que ao estar na casa de um dos publicanos a pregar, alguém vendo a atitude de Jesus diz: quem é este que come na mesa com pecadores, que se assenta na roda dos publicanos, os cobradores de imposto, aqueles que roubam do povo? Quem é esse que se diz filho de Deus, o Machia, o Salvador dos homens, aquele que veio para redimir do pecado e senta com aquele que peca? Quem é esse? Irmãos, quem vive na mesa da religião nunca conseguirá se assentar na mesa da comunhão. Esse ambiente aqui preparado essa manhã não é um lugar para legalista e para religioso. É um lugar para aquilo que o texto está dizendo, para pecadores que se arrependem. E arrependimento não é o seu choro que desce dos seus olhos quando você peca. Isso é remorso. Arrependimento é quando mesmo não chorando, você sente nojo do que fez e diz: Senhor, eu não quero mais voltar a ser aquilo que era.
Eu vou conjecturar algo feio aqui, mas é real para o texto que nós estamos falando essa manhã. Arrependimento é um porco que toma banho e decide nunca mais voltar para a lama. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui essa manhã? Eles não entendiam que na casa de um publicano, na casa de um pecador, talvez ali Jesus poderia trazer no meio daquela casa a mesa da comunhão. Sabe, irmãos, nós temos um legalismo muito grande para observar quem caiu, quem pecou, quem errou. Mas sabe o que Deus está buscando? Deus está buscando uma igreja que, como eu preguei há dias atrás, que tenha coragem de descer do terceiro andar para ir atrás de um eutico que caiu da janela. Em Atos capítulo 20, Deus não está procurando, irmãos, homens que olhem para eutico e digam assim: caiu, falhou, pecou. Deus está procurando alguém que se levante, desça, se rebaixe e diga: ei, pecador, tem jeito para você, levanta. Só que as pessoas não entendiam quão visionário Jesus era. Então é melhor julgar a visão de alguém do que abraçar a visão que Deus tem dado a outro. Então alguém olha e diz assim: quem é este que está tão perto de pecadores assim? E aí Jesus começa a pregar para aqueles homens, porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o pastor Bruno pregou alguns dias atrás aqui, que o justo não se justifica, o seu fruto fala por si, sim ou não? Se tem uma coisa que eu amo em Jesus, é que ele nunca rebatia ninguém. Ele não discutia com ninguém a respeito daquilo que Deus tinha dado. Perceba que até Satanás ele respondeu com a palavra. A gente não vê Jesus batendo boca com nenhum publicano, com nenhum pecador, com nenhum fariseu que julgava ele estar na casa de um publicano ou de um pecador. O texto diz que Jesus começa a citar a palavra a ele. E aí o que Jesus vai ensiná-los? Jesus vai citar 3 parábolas aqui nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A primeira parábola é a parábola da ovelha que se perdeu. Um pastor tinha quantas ovelhas? 100. Uma decidiu sair do aprisco, ele larga as 99 e vai atrás de uma que está perdida. Na segunda ele fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas e acabou perdendo uma. Ficou com 9, mas ela diligentemente não parou. Ela acendeu a candeia, ela varreu a casa e não desistiu até encontrar. Na terceira parábola, Jesus cita um homem, um pai, que tinha quantos filhos? 2. Um foi embora ilegalmente pedindo uma herança que ele não tinha direito, e o outro ficou. E esse espera que esse filho caia em si e retorne para sua casa e volte a desfrutar de tudo que o pai tinha. Sim ou não? São 3 textos que Jesus usa para falar de salvação, que falam de perca. E aqui eu já aprendo algo muito poderoso com Jesus. É impossível eu ser salvo sem eu perder nada. Glória, aleluia. Quem aqui está na rota da salvação? Levante a mão. Quem está na rota da salvação? Quem foi salvo por Jesus Cristo? Levante a mão. Todo aquele que foi salvo por Jesus teve que abdicar a mão de alguma coisa. Sim ou não? Eu falo que nós estamos na rota da salvação porque todos os dias no meio dessa rota nós temos que deixar alguma coisa para sermos salvos. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui essa manhã. Para você ser salvo, você teve que largar alguma amiga que não te edificava. Para você ser salvo, você teve que abrir mão de algo que fazia você quebrar princípios. Para você ser salvo, você teve que sair de um ambiente que te fazia pecar. Para você ser salvo, você teve que sair de um relacionamento que não te trazia para a presença de Deus. Para você ser salvo, você teve que mudar as suas vestes, seu linguajar, seu comportamento. Todo aquele que quer ser salvo precisa perder alguma coisa. João Batista falou algo muito interessante. Ele disse assim, ó: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Faz sentido, irmãos, mas lembre-se, João Batista não tinha relacionamento com Jesus. Ele estava preparando o caminho para que Jesus viesse. Ele viveu muito pouco com ele. Ele teve poucos momentos de relacionamento com ele. Por isso que João Batista não fala o que Paulo disse.
Paulo não diz que é necessário que eu diminua para que ele cresça. Paulo diz assim, ó, é necessário que eu morra para que ele viva. O que é mais poderoso? Você diminuir para Deus crescer ou você morrer para Deus viver em você? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui essa manhã? Eu não vou descer alguns degraus para que Deus seja visto através de mim. Tá certo, faz sentido o que João Batista falou, faz sentido. Mas eu prefiro, irmãos, morrer para ele viver do que diminuir para ele crescer. Sabe por quê? Ele já é grande. Ele não vai crescer em nada se eu diminuir, ele já é Deus, ele já é Senhor. Eu entendo que o contexto de João Batista era que eu não apareça para ele ser visto. Mas eu vou te falar, sabe quando é que Deus vai ser visto de verdade na sua vida? Quando você morrer por completo, aleluia, quando você desaparecer por completo. Senhor, não é mais do meu jeito, não é como eu quero, não é como eu falo, não é como eu ando, aleluia, não é da forma que eu quero para minha casa, é como o Senhor quer, é como o Senhor determina, é como o Senhor falou, é como o Senhor disse. O meu convite nesse culto de sexta manhã para você é: morra para que ele apareça em você. Olha lá, bandeira cheira para comprar cantar na barraia. Morra para que ele apareça em você. Sabe, irmãos, Deus nesse tempo está procurando uma igreja que desapareça para que ele seja visto. Oh, aleluia! Sabe, a gente vai para um culto de palavra e não dá ninguém. A gente vai para um culto onde existem pessoas sérias ali e não dá ninguém. Mas faz um movimento para tu ver. Aparece gente dos quatro cantos da terra. A gente se reúne, irmão, para ver um popstar, uma estrela. A gente se reúne para ver quem tem mídia. Mas eu te pergunto, será que Deus muitas vezes está no meio disso? Deus não habita em lugares onde Ele não é glorificado. Creia nisso, irmão. Deus só se faz presente em lugares que Ele é visto. Nós precisamos voltar à doutrina de que onde se existirem dois ou mais reunidos em seu nome, Ele estará ali presente. Eu posso falar algo com o senhor, pastor Bruno, nos cultos que eu mais senti a presença de Deus, pastor Jazão, aqui na nossa igreja, foram os cultos que tinham menos pessoas. Teve cultos aqui, irmãos, que nós tínhamos 10, 15 pessoas, e eu senti uma glória de Deus tão tremenda. Sabe por quê? Talvez ali existiam corações adoradores. Pessoas que estavam ali para realmente ouvir a palavra de Deus. Pessoas que amam a presença de Deus. Eu oro para que Deus levante nesse tempo uma igreja que morra para si e viva para Ele. Que nessa manhã o nome dEle seja glorificado na sua vida. Que nessa manhã o nome dEle apareça na sua vida. Que nessa manhã você saia daqui dizendo: não vivo mais eu, Senhor, mas é o Senhor que vive em mim. Seja indo para a igreja, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja dentro do meu carro, seja nas minhas finanças. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. E Ele não vive em mim por causa de um pastor que prega, por causa de uma missionária que evangeliza, por causa de um profeta que profetiza. Ele vive em mim porque houve um sacrifício de sangue em favor da minha vida. Eu imagino a cabeça daqueles homens pensando: como ele está falando de perca para falar de salvação. E interessante é que Jesus usa contextos que aqueles homens entendiam. Eu vou ser rápido para a gente cear, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Ele usa contextos que eles entendiam. Primeiro, a maioria dos homens que viviam na Palestina eram beduínos, pastor. Eles levantavam uma tenda, colocavam ali o seu rebanho de caprinos, depois desarmava a tenda, ia para outro lugar, armava a tenda em outro lugar. Então eles entendiam sobre pastoreio. Por isso que a primeira parábola, Jesus cita o quê? Uma ovelha que se perdeu do seu pastor. Segundo, e é aqui que eu quero focar, ele usa o exemplo de uma mulher palestina. Na cultura palestina, a mulher antes de casar, até hoje é assim, a mulher antes de casar, ela recebia 10 dias antes de casar 10 dracmas de prata, moeda, do seu pai. Mas não eram as moedas. Isso era em forma de pulseira,
de colar ou de um diadema para ela pôr na cabeça. Então aquele pai estava adornando aquela filha antes do casamento, para que o esposo dela recebesse ela bonita. Quando ela casava, esse homem pegava, guardava as 10 peças de prata que o seu pai deu, em forma de colar, pulseira ou diadema, e ele fazia outra para ela. Então ela tinha uma guardada, e ela tinha um uso, que quando ela casava, eles sabiam que tinha sido o marido que tinha dado. Interessante é que a dracma era uma moeda usada naquele tempo na Palestina como pagamento de trabalho. Então o homem trabalhava um dia todo e ele recebia um ciclo de prata, uma dracma de prata pelo trabalho que ele tinha feito. Então aquele pai daquela moça, ao dar aquele diadema, aquele colar ou aquela pulseira, ele estava dizendo para ela: minha filha, eu trabalhei 10 dias para te dar esse presente. Então valoriza o que eu estou te dando. Isso aqui foi suor, isso aqui foi trabalho, isso aqui foi duro, isso aqui não foi fácil. Quando ela casava com o marido e ele guardava aquela bijuteria que o seu pai tinha dado e ele fazia uma para ela, ele estava dizendo para ela: ô minha esposa, valoriza o que eu te dei, porque isso aqui foi trabalho. Foram 10 dias de suor, 10 dias de luta, 10 dias de batalha, para eu poder te dar essa bijuteria, para todo mundo quando te ver passando na rua, saber que tu é casada. Só que o texto está dizendo, e Jesus está usando o exemplo de uma mulher palestina, e eu acho isso muito interessante, porque dizem por aí que a Bíblia é machista, né? Dizem por aí que Jesus era machista, mas ele foi o homem que mais incluiu mulheres no seu ministério em toda a história. Interessante é que ele não faz acepção de mulher alguma, ele começa o texto falando assim, ó, e qualquer mulher. Ele não está dizendo que tinha uma mulher específica que ia conseguir acender candeia, varrer a casa e achar a dracma. Ele está dizendo qualquer mulher que é corajosa, que tem coragem, que não desiste do que o pai deu para ela, que não desiste do que o marido deu para ela vai se levantar, acender a candeia, varrer a casa e procurar a dracma até encontrar. Cadê as mulheres aqui essa manhã? Levante a sua mão. Satanás tem dito que a sua casa vai se acabar, que vai ter perca no seu lar, mas eu quero profetizar na sua vida. Jesus está falando pela palavra essa manhã. Qualquer mulher, e você está entre elas, ele escolheu você, ele chamou você, ele selou a sua vida, e ele está dizendo: ei mulher, através da sua casa eu vou restaurar o que está perdido. Ele disse qualquer mulher. Aí ele já quebra todo o machismo, todo o legalismo dos palestinos. Eu imagino as mulheres ouvindo aquilo e dizendo: opa, nenhum mestre já falou sobre nós aqui. Vamos escutar esse homem. Nenhum homem pregou sobre mulheres aqui na Palestina. Vamos ouvir esse homem. E ele começa a dizer: está vendo essa mulher que recebe do seu pai essas dracmas, ou do seu marido essas dracmas? Pois é, se ela perde uma, diligentemente ela não para até encontrar a dracma que se perdeu. Sabe o que eu acho interessante? Muitas mulheres podem ter perdido as suas dracmas naquele tempo. E eu fico imaginando, pastor, uma que perdeu 5 e só estava com 5, olhando para ela e dizendo assim: tu tinha 10, só perdeu uma, está com 9 ainda, está chorando. O texto diz, irmãos, que ela diligentemente não parou até encontrar. Você sabe o que é diligente, segundo o dicionário? É aquele que não desiste até encontrar o que buscava. Sabe o que ela estava dizendo quando o texto fala aqui, diligentemente? O texto estava dizendo o seguinte, que ela estava gritando e dizendo assim, ó: eu não paro até achar. Se for preciso eu vir à noite, se for preciso eu vir a semana, se for preciso eu vir o mês, se for preciso eu vir o ano, mas eu não paro enquanto eu não encontrar essa dracma. E eu fico imaginando, irmãos, aquela que perdeu 5, estava com 5, desistente e parada dentro de casa e dizendo: tá bom, eu tinha 10, perdi 5, ainda estou com 5, estou no lucro, dizendo: e essa boba aí, tinha 10, só perdeu 1, e está aí cansada, sem dormir, com os cabelos em pé, não para, procurando, varrendo, acendendo, limpando e não acha nada. Quem perde 5, está com 5 e está conformado com o que está vivendo, vai se incomodar com quem tinha 10, perdeu 1 e tem 9, mas não está conformado com o que vive. Você conhece alguém assim? Eu vou transliterar para você entender o que eu estou querendo falar. Você conhece alguém assim? Que não vem no domingo, não vem na quinta-feira, não vem no estudo, mas se tu vem na quinta, vem no domingo e trabalha na igreja, olha para você e diz assim: eu não sei porque fulano está todo culto lá. Eu não sei porque fulano ora tanto, jejua tanto, clama tanto. Se já orou por esse marido, se já orou por esse filho, se já orou por esse green card, e nada acontece, nada muda.
Sabe por quê, irmãos? Quem tinha 10 e perdeu uma, sabe como era bom ter 10. Por isso não se conforme em perder uma. Mas quem tem a 10, perdeu 5 e está com 5, não está nem aí com aquilo que perdeu. Por isso não dá valor ao que foi perdido e nem se movimenta para recuperar. Eu quero pregar isso aqui para você nessa manhã. Se você tinha 10, perdeu uma, não se conforme com 9. Você sabe que era muito melhor ter 10. Então volte a ser aquilo que você era. Volte a jejuar como você jejuava. Volte a orar como você orava. Volte a buscar como você buscava. Volte a vir para o culto como você vinha. Volte. Ele está te chamando essa manhã. Sabe o que me assusta? É que essa mulher, irmãos, com certeza pela atitude dela, ela teve medo de que o pai que deu para ela as dracmas ou o marido descobrisse que ela tinha perdido. A segunda coisa que me deixa preocupado é que ela perde isso dentro da casa dela. Vou te falar uma coisa, pastor. Tem gente que está dentro da casa do pai ou do noivo ou do marido, perdido, perdendo o que ele deu, perdendo o que ele entregou, e não tem a decência nenhuma na cara de saber que ele sabe que você já perdeu. Pesado, né? É verdade. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. E eu vou te falar, tem gente que perdeu o que ele entregou dentro da própria casa dele. E está fingindo que tem a dracma na mão, mas já perdeu ela há muito tempo. Sabe o que eu admiro nessa mulher? Ela era verdadeira. O fato dela ter perdido a dracma não fez ela ficar perdida. O único medo que ela tinha era do marido ou do noivo olhar para ela e falar assim: você perdeu o que eu te dei dentro da sua própria casa. Que bagunçada você é, que displicente você é, que despreparada você é. Eu trabalhei tão duro para te dar essa dracma e você perdeu ela com tanta facilidade. Sabe o que eu quero transliterar nisso aqui? Jesus deu um duro tão grande para te dar o privilégio de participar disso aqui, ó. E o que é que você tem feito por ele? Um balança a cabeça, outro fica emburrado, mas a verdade machuca, mas vai te curar. Quem recebe essa palavra essa manhã? Se todo cristão pudesse ir ao dia da crucificação, a gente pensaria bem mais nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. O problema é que o que você não vê, você não dá valor. Se você tivesse visto o que aconteceu, você valorizaria mais. Sabe o que eu amo nessa mulher? Ela perdeu a dracma, mas não se perdeu, pastor. Ela disse: antes que meu pai chegue em casa, antes que meu marido chegue aqui, eu não vou desistir. Eu vou acender a candeia, eu vou pegar a vassoura, eu vou arrumar essa casa e até encontrar. Porque quando ele chegar, eu quero que ele encontre as 10 que ele colocou na minha mão. Sabe o que me dói? É que às vezes eu vou pregar em tantos lugares, pastor, e eu vejo pessoas que tinham talentos de Deus, pessoas que tinham chamada de Deus, pessoas que tinham dons ministeriais, pessoas que foram escolhidas por Deus, sentadas numa cadeira, mofando, numa depressão, numa amargura de alma, numa falta de perdão, porque o irmão olhou com ele para a cara feia: eu não quero mais ficar nessa igreja, eu não quero mais servir aqui, não me chame para fazer nada para o ministério, por favor, irmãos, você vai prestar conta a quem te deu as dracmas, por favor, não pare, se levante essa manhã. Ora macala sui terebachanda raio revarabacai. Remaso yakanachanda revaramahoema. Eu queria que você olhasse para alguém que está perto de você essa manhã e dissesse assim: essa manhã é a manhã do resgate. Está fraco, você não tomou café, não comeu pão lá embaixo do Zé, não. Olhe para ele e diga assim: essa manhã é a manhã do resgate.
Você vai resgatar coisas que você perdeu na sua vida hoje. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão boa aqui. Você vai resgatar na sua vida coisas que você perdeu hoje. E eu vou te falar, irmão, você só resgata o que você dá valor. Sabe por que você não vai resgatar seu casamento? É porque talvez ele já perdeu o valor para você. Sabe por que você não vai conseguir resgatar o seu relacionamento com seus filhos? É porque para você ele talvez já perdeu o valor. Mas tudo que a gente dá valor, a gente não quer perder. Tudo que a gente dá valor, a gente resgata quando está perdendo. Ela olhou para aquela dracma e disse assim: eu tenho 9, meu marido pode trabalhar mais um dia, meu pai pode trabalhar mais um dia e completar as 10 dracmas. Mas imagina que dor eles iriam sentir se eles soubessem que eu perdi o que eles me deram com tanto amor, com tanto zelo, com tanto cuidado. Ela disse: eu preciso procurar, porque isso tem valor para mim. Eu quero transliterar isso para a gente terminar com a presença de Deus. Será que a presença de Deus tem valor para você? Ela tem valor para você? Tem. Olha que interessante, aquela mulher acende o que, irmãos? Uma candeia. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Era como se Deus estivesse dizendo para ela: ei! Para você encontrar o que você perdeu, você tem que abrir os olhos para enxergar o que foi perdido. Por isso que eu falo que essa mulher foi a mulher que perdeu algo na Bíblia mais achada de toda a história. Irmãos, ela tinha perdido algo, mas ela não estava perdida nela mesma. Ela disse: epa, eu perdi, não estou perdida. Vou acender a candeia, vou abrir os meus olhos. Eu preciso entender o que é que eu estou perdendo, o que é que eu estou vivendo, o que é que eu estou passando, qual o motivo de eu estar vivendo isso. Tem gente que está frio espiritualmente, tem gente que não tem mais prazer em estar na presença de Deus, tem gente que não tem mais prazer na palavra, está perdido, irmãos, e perdeu aquilo que tinha. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para lhe dizer através da palavra: eu vou abrir os seus olhos essa manhã e vou lhe fazer enxergar o que você está perdendo. A candeia do seu corpo está sendo acesa em você. Deus vai começar a te mostrar aquilo que você não conseguiu enxergar. Deus vai começar a te dar armas espirituais para você lutar nessa guerra. Pastor, eu não estou vendo o que está acontecendo na minha casa. Acende a candeia naquele lugar. Abre os olhos naquele lugar. Começa a enxergar com olhos espirituais. E começa a entender qual é o real motivo da sua casa e da sua vida estar assim. No meio da escuridão, acende a candeia da iluminação. Sabe uma coisa que Deus ama na nossa vida? Clareza, irmãos. Quando eu tenho clareza do que eu quero, eu sei onde eu vou chegar. Quando eu tenho clareza do que eu preciso mudar, eu mudo com velocidade. Quando eu tenho clareza de onde estão os meus defeitos, eu reconheço aonde eu estou errando e mudo. Deus está dizendo aqui para alguém que entrou nessa manhã: eu vou pôr clareza onde está escuro. Tem duas tipologias aqui muito grandes do Espírito Santo nesse texto. O texto diz que ela pegou a candeia, a vassoura. Isso é o Espírito de Deus. Candeia tem fogo, fogo fala de Espírito. E é por isso que Levítico 6,11 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Esse fogo chamado Espírito de Deus, essa candeia que ilumina a sua vida, tem que estar continuamente em você. Pastor, eu vim na quinta-feira, foi uma bênção, recebi uma oração, uma profecia, uma palavra profética. Amém, venha no domingo. A quinta-feira, o homem de Deus falou um negócio para mim, meu coração ficou tão feliz. Domingo Deus está falando através da palavra, fique feliz também. Pastor, eu vim no domingo, foi uma bênção. Venha quinta. Pastor, eu vim quinta, mas estou fraco. Venha na terça estudar a palavra. Que seja contínuo essa obra de restauração na sua vida. Nós precisamos entender, irmãos,
que o Espírito de Deus não está mais em um ambiente. Ele não está mais passando lá pelo lugar santo, pelo altar do incenso, pela mesa dos pães da preposição, pelo candelabro. Ele não está passando mais lá pelo lugar santo, pela arca da aliança, pela vara de Arão que floresceu, pelas tábuas da lei de Moisés, pelo vaso de maná que nós vamos. Ele não está mais lá não. Jesus gritou tetelestai e libertou essa presença daquele lugar. Agora essa presença vive em você. Agora essa candeia está aí dentro, iluminando a sua vida. Sabe, irmãos, tem tantas coisas obscuras aqui na sua alma essa manhã, que essa candeia quer acender, para você se reencontrar de novo. Eu queria que você fechasse seus olhos aí, baixasse sua cabeça. Faça isso. O Espírito de Deus, que é a candeia da nossa vida, está iluminando a sua mente agora e o seu coração, para que você encontre o lugar onde você perdeu essa dracma. O Espírito de Deus, que é essa vassoura que nos varre por dentro, que limpa o nosso ambiente, que limpa o nosso coração, que limpa o nosso ser, que limpa o nosso interior, está varrendo todos os entulhos que Satanás colocou na sua alma. O Senhor está mandando eu lhe dizer essa manhã: é tempo do renovo do Espírito de Deus ser derramado sobre ti. Oh, aleluia. Oremassai, o revacandarabachea mácia. Continue com seus olhos fechados. Ele é a candeia que ilumina a sua alma. Ele é a candeia que ilumina a sua alma. Ele é a vassoura que arranca os entulhos do seu coração. Aquela mulher estava gritando e dizendo: Senhor, isto tem valor para mim, eu vou usar as ferramentas necessárias para encontrar. E na verdade ela só precisou de uma, chamada Espírito Santo. Se você está perdido, sem direção, sem saber o que fazer, chama por Ele, porque diz a palavra de Deus, aleluia, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não está fora, Ele está aí dentro. E você não precisa de mais nada para encontrar a dracma que se perdeu. Você só precisa do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus. E Ele está dizendo: eu estou aqui nessa manhã, e não estou nas paredes desse templo, eu estou nas tábuas do teu coração. Não estou nesse ambiente, estou dentro de você. Você não vai estar mais perdido, porque o Espírito de Deus faz você se encontrar. Você não estará mais perdido, porque o Espírito de Deus faz você se achar. A candeia também faz representação à palavra de Deus. E eu nunca vi um crente que se baseia na palavra para encontrar as suas dracmas, irmão, permanecer da mesma forma que está. A palavra de Deus tem direção, a palavra de Deus tem discernimento, a palavra de Deus tem transformação. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para injetar a sua palavra dentro de você. O Senhor está dizendo para alguém que entrou aqui: está tudo bagunçado naquele lugar, mas eu vou te dar a estratégia necessária para que aquilo seja arrumado hoje. Está tudo bagunçado talvez na sua casa, está tudo bagunçado aí dentro de você, mas o Senhor está dizendo: ei, o meu Espírito vai começar a organizar esta bagunça agora. Você recebe isso essa manhã? Tem uma unção de organização de Deus aqui. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o movimento não muda a nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, porque nada tem o poder de nos transformar como o teu Espírito, como a tua palavra.
Ele é aquele que vem, irmãos, e muda todas as coisas de lugar. Vassoura fala de arrumação, de limpeza, de organização. Eu quero declarar algo na sua vida. Tem gente que está fazendo festa com a casa toda bagunçada. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Que vergonha seria para aquela mulher convidar as amigas e as vizinhas para uma festa dentro da sua casa, se a casa tivesse uma bagunça. Você pode ter certeza, irmão. Você pode convidar gente para a tua casa, mas se ela tiver bagunçada, depois o povo sai falando. Pode ser tua amiga, mas sai. Que vergonha para aquela mulher seria fazer uma festa com a bagunça no seu lar. Fazer uma festa com a dracma perdida. Fazer uma festa sem recuperar o que para o pai dela e para o noivo dela tinha tanto valor. Eu acho isso lindo nessa mulher. Ela primeiro organiza a casa para depois festejar. Eu vou falar algo para a igreja aqui, para a gente encerrar. E é algo muito pessoal meu. Eu nem falo, nunca falei isso em canto nenhum. Mas é algo pessoal meu. Um dia eu estava pregando e eu fiquei muito feliz, porque naquele dia Deus me usou. E foi a primeira vez que eu vi realmente um milagre assim extraordinário de Deus. Eu vi uma perna esquerda que era menor, mais curta, o homem andava mancando lá em São Paulo, lá em Goianésia. Eu estava pregando na igreja e Deus mandou orar por aquele homem. E eu vi a perna daquele homem crescendo, e a perna crescia, e elas se igualaram, e o homem saiu andando perfeitamente dentro da igreja. E eu fiquei me achando, irmãos. Eu fiquei me sentindo. Só que jejum fazia mais de 2 anos que eu não sabia o que era jejuar. Orar, eu estava mais frio do que geladeira. Eu estava funcionando, mas não fluindo. Eu estava fazendo porque tinha uma unção sobre mim que me habilitava a fazer aquilo, mas não tinha vida real naquilo que eu fazia. Eu falo isso com muito temor. E quando aquele culto acabou, o Senhor falou assim para mim: eu fiz por causa dele, mas você está tão longe de mim. E Deus toma o apóstolo Pedro, um grande profeta, e ele disse assim: Deus não está mais aceitando a tua performance. Volta para o lugar secreto. Acredita, irmãos. Tem muitos pregadores, muitos ministros, muitas esposas, muitos maridos que fazem barulho de festa, mas quando na verdade o diabo deveria ouvir um barulho de arrumação na tua casa. Vou te falar, festa a gente escuta de longe, barulho de vassoura a gente só escuta de perto. Nem todo barulho de festa que você escuta quer dizer que lá dentro realmente o ambiente é festivo. Você lembra no Brasil aqueles cachaceiros que eles faziam? A gente estava lá de casa, lá na esquina a gente escutava o barulhão, o forró, o povo rindo. Mas se você se aproximasse, estava todo mundo bêbado, mulher brigada com o marido dentro de casa, marido rebelde chamando os amigos por lá quando a mulher não aceita. O barulho é de festa, mas a casa está uma bagunça. E você? Como está a sua casa? Quando eu falo de casa, eu falo de você. Você vai continuar fazendo festa? E o diabo aplaudindo a sua festa? E dizendo: festeja mesmo, besta. Quanto mais tu festeja, mais tu se engana do que tu precisa arrumar. Faz festa. Continua dizendo para todo mundo que teu casamento está bem, quando na verdade você tem que pedir perdão para o seu marido, quando você tem que pedir perdão para a sua esposa. Faz festa. Faz festa. Eu quero profetizar algo na sua vida muito sério. Porque aquele homem teve coragem de profetizar para mim e consertar meu coração. Quando o diabo passar pela sua casa, ele não vai mais ouvir barulho de festa mentirosa, não. Ele vai ouvir barulho de vassoura passando. Ele vai ouvir barulho de candeia acendendo. E ele vai dizer: epa!
Algo mudou nesse lugar. Algo está diferente aqui. Porque antes eu passava e ouvia um barulho, um cheiro de bebida. Agora eu estou sentindo um cheiro de sabão Omo. Está tudo limpo, está tudo arrumado. Satanás não vai ter autoridade de entrar na sua festa futura. Porque antes da festa futura está tendo arrumação no seu presente. Hoje eu posso te falar que Satanás não pode olhar para mim e dizer que eu tenho uma performance, eu tenho uma vida. Você imagina como eu me senti naquele dia? Vendo uma perna crescer, um homem sair andando perfeito. Mas Deus dizer para mim, cadê você? Eu admiro essa mulher. Porque ela entendeu. Que ela tinha perdido algo que ela precisava recuperar. Mas ela não podia estar perdida enquanto ela procurava o que perdeu. Ela estava tão cheia de discernimento depois que ela arruma a casa. Porque, irmãos, no dia da festa aparece gente de todo canto, sim ou não? É assim ou não é? Eu estava pensando hoje, tomando banho, eu disse assim, rapaz, que interessante. Nem todo mundo que festeja com a gente está feliz pela nossa festa. É assim ou não é? Aprenda isso. Você faz uma festa, vem gente de todo canto, vizinho chama outro, amigo chama outro, e vem outro, e vem outro. Às vezes a pessoa nem te conhece, mas está lá na tua festa. Você conhece o coração, você esquadrinha o coração. Tem gente que vai estar lá na tua festa, mas vai dizer assim, eu queria tanto que fosse a minha festa. Eu queria tanto que fosse a minha roupa. Eu queria tanto que fosse o meu doce, o meu bolo, a minha ornamentação. Você já viu criança? Já viu criança na festa da criança? Quando a festa é bonita, ela chega para o pai e fala assim, ô mãe, eu quero a minha festa desse jeito. Com inocência. Ela está dizendo assim, ó, que inveja que eu tenho da festa dele ou da festa dela. Organizar o que está desorganizado dentro de nós faz a gente discernir o que precisa ser discernido. Perceba que quando aquela mulher arruma a casa, sabe o que ela faz? O texto diz que ela convoca as amigas e convida as vizinhas. Ela está dizendo, ei, eu estou tão cheia de discernimento depois que eu acender a candeia e varrer a casa, que agora eu sei separar quem é amiga e quem é vizinha. Que agora eu sei separar quem festeja e quem tem inveja. Que agora eu sei separar quem pode entrar na minha casa e quem pode ficar na minha porta. Que agora eu sei separar quem estava comigo no dia que a dracma estava perdida e quem vai vir festejar só no dia que eu achei a dracma. Sabe quem são as amigas? Amigas são aquelas que quando viu você lá, passando noite, dia, noite, semanas, meses, procurando a dracma e perdeu, dizia assim para você, não para! Não aguento mais esse marido, esse trabalho, essa vida na América. Não desiste, Deus vai te dar vitória. Deus vai te fortalecer. Deus vai te levantar. Esses são os amigos de verdade. Por isso que amigo a gente convoca. Sabe o que é convocar? Obrigar a estar ali. Mas vizinho, quem são os vizinhos? Desiste. Para. Tu já perdeu, manda o teu marido trabalhar e completar essa coleira, essa pulseira, esse cordão, esse diadema. Tu já perdeu, manda o teu pai trabalhar para completar as 10 dracmas da pulseira, do colar e do diadema. As vizinhas são as que observam, mas não fazem nada para você mudar. Valorize as pessoas que no dia da perca estão do seu lado. Valorize as pessoas que no dia da luta estão ao seu lado. Amigo a gente convoca, vizinho a gente convida. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todo convidado vai estar presente na festa que você convidou. Sim ou não? Eu vou citar nos casamentos, teve umas pessoas que eu convidei no dia da festa, pastor, de manhã uma falou assim, meu marido sofreu um acidente do caminhão, capotou, quebrou a perna, não vou poder ir. Eu disse, amém. Foi convite? Não quer dizer que foi convocado. Agora o pastor Bruno foi convocado, por quê? Ele foi fazer o casamento.
E se ele quebrasse um pé, eu tenho certeza que com as muletas no braço ele ia lá fazer o casamento. Por quê? Ele foi convocado para uma missão. Sabe o que Deus está falando no meu espírito aqui? Que Ele vai te dar um discernimento tão profundo, tão grande, que a partir de hoje só entra na tua vida quem Ele determinar. Deus não vai fazer só uma limpeza na tua casa. Deus vai fazer uma limpeza no meio dos teus amigos. Deus vai fazer uma limpeza no teu trabalho. Deus vai fazer uma limpeza nas tuas redes sociais. Deus vai fazer uma limpeza. Aí depois que tudo isso acontecer, tu vai falar como aquela mulher falou: venha e vamos festejar, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Enquanto você não recuperar o que perdeu, não faça festa, não toque buzina, não comemore. Mas depois que você achar a dracma que se perdeu, convoque as amigas, chame as vizinhas, porque todos irão ver que antes você tinha perdido algo que Deus tinha entregado na sua mão, mas agora você recuperou. Agora você está de volta. Agora você está de pé. Sabe o que eu acho interessante? E aqui eu termino, prometo, pastor. Eu falei aqui no começo da mensagem que foram 3 parábolas sobre percas. Sim ou não? Primeiro, um pastor que tinha 100 ovelhas, perdeu 99, foi atrás de uma que se perdeu 1% e recuperou. E no final o texto diz que ele fez festa. Qual a mulher das dracmas? Ela tinha 10 dracmas. Perdeu uma, ficou quanto? 9. Ela perdeu 10%. No final ela encontrou. E quando ela encontrou, ela fez festa. A terceira parábola é de um pai que tinha 2 filhos. Perdeu um, ficou com um. Perdeu quanto? 50%. No final o filho voltou para casa. E o pai fez o quê? Festa. Eu não sei se você já perdeu 1%, 10% ou 50%. Mas não importa quais sejam as ordens das percas na sua vida, o final disso vai ser festa. O final disso vai ser festa. Oh, aleluia. Às vezes a gente festeja com quem vem. Às vezes a gente festeja buscando alguém que se foi. E às vezes a gente festeja com algo que acha que estava perdido aonde a gente já está. Eu também não sei qual vai ser o cenário da festa que você vai dar, mas vai ter festa. Fique de pé essa manhã. Deus vai envergonhar seus inimigos. Tem alguém olhando para você dizendo assim: perdeu. Tem alguém olhando para você dizendo assim: acabou. Tem alguém olhando para você dizendo assim: não tem mais jeito. Só que o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: tem jeito sim. O que pode começar em percas também pode terminar em festa. Eu quero profetizar isso na sua vida. Deus vai lhe fazer festejar no meio das percas. Sabe o que eu admiro em Israel? A primeira festa que eles tiveram foi dentro do Egito ainda. A segunda festa que eles tiveram foi dentro do deserto. E todo o resto das outras festas que eles comemoravam foi dentro de Canaã. Israel comemorava no Egito no passado, comemorava no deserto do presente, comemorou na Canaã do futuro. Sabe o que Deus está falando para alguém que entrou aqui nessa manhã? Não deixe os dias de luta apagarem os dias de festa que você precisa dar para Deus. Não deixe os dias da perca fazerem você desistir, fazerem você pensar que o dia da festa não vai chegar. Nós estamos em um dia de festa, é um dia de ceia do Senhor, e você tem muitos motivos para agradecer a Deus essa manhã. Você tem muitos motivos para comemorar: pastor, eu perdi tanta coisa, perdi meu trabalho, perdi um marido talvez, perdi um namorado, perdi tantas coisas, perdi família. Mas se você não perdeu a Cristo, você não perdeu nada. Se você não perdeu a Cristo, você não está perdido, você perdeu algo. E Ele está dizendo: ei, você não precisa festejar,
por nada material que perdeu e se encontrou. Festeje porque você tem a mim. Eu sou a dracma que você tinha perdido e agora você encontrou. Você é a minha dracma que estava perdida, mas eu te achei. Eu coloquei candeia na tua vida, eu varri a tua história, apaguei o teu passado, te dei um banho de sangue, te dei dignidade e te trouxe para a minha presença. Você pode festejar. Oh, glória. Eu queria que você pegasse na mão de alguém para eu orar por você. Talvez essa mensagem não foi uma mensagem profética, não te fez dar glória, mas te fez pensar. Oramacaladarassúria, entre a camachara, macomande, ravadogueba, elemência da camaço e teramaia. Sabe, irmãos, eu estou sentindo um meteorolate. Você lembra do meteorolate? Que ardia, mas curava. Jesus está dizendo: ei, está doendo agora, você está chorando agora, está perdendo agora, mas a ovelha que foi perdida vai ser achada e você vai festejar. A dracma que estava perdida vai ser achada e você vai festejar. O filho que foi embora vai voltar e você vai festejar. A tua história não vai terminar assim. Eu estou pregando para alguém aqui que está passando por perca, que está dizendo: Senhor, não tem mais jeito, eu não aguento mais, não dá para mim. Eu vim aqui como profeta liberar essa palavra de Deus na sua vida. Ei, vai dar certo sim, tem jeito sim. E o nome do jeito é Jesus. Ele ama a festa, irmãos. Diz a Bíblia que as bodas do Cordeiro serão com a grande ceia, onde nós seremos servidos por Ele. Hoje são os obreiros que vão te servir a ceia, mas naquele grande dia é Ele que vai nos servir. Nós iremos festejar com Ele. Deixa o seu